Na semana passada, nós falamos sobre colônias de formigas, né? Vimos a parte biológica, né? Como funcionam as colônias de formigas. Hoje nós vamos ver o algoritmo ou a categoria de algoritmos do Anti-Colony Optimization ou otimização por colônia de formigas. Então, o Anti-Colony Optimization teve origem na tese de doutorado do Marco Dorigo, em 1992. Então, ele que foi o criador desse modelo, com inspiração aí em outros trabalhos, né, sobre formigas. Ele criou, então, o Ant Systems, que é um algoritmo baseado em colônia de formigas, que foi aprimorado posteriormente por outros pesquisadores e pelo próprio Dorigo também. E isso acabou motivando, né, o desenvolvimento de uma nova metaheurística de otimização baseada em colônias de formigas. Então, assim, não é apenas um algoritmo, né? Começou lá com um algoritmo mais simples na tese de doutorado dele, mas ele continuou trabalhando com isso e outros pesquisadores também acharam o algoritmo interessante e começaram a adaptá-lo, melhoraram, e hoje ele não é apenas um algoritmo, né? Tem toda uma categoria de... Bom, então voltando aqui, né? O ACO, ele iniciou-se aí então como um algoritmo mais simples e ele foi sendo melhorado pelo próprio Dorigo e outros pesquisadores aí ao longo dos anos e continua tendo avanços, né? Então, periodicamente aí surge algum novo survey com as novas versões de modelos baseados em colônias de formigas. E então as motivações por trás do ACO são essas, né? Existe uma grande variedade de espécies de formigas pelo mundo e muitas delas apresentam um comportamento de forrageamento similar. E experimentos em campo e em laboratório, eles mostram que a capacidade que essas formigas elas têm a capacidade de explorar fontes ricas de alimento sem perder a capacidade de explorar o ambiente, tá? Então, no forrageamento é comum, a gente viu isso, né? Que elas exploram uma fonte, mas pelo fator de aleatoriedade que existe aí nessa forma como elas caminham, né? Sempre tem uma ou outra ali que que acaba saindo um pouquinho da trilha e pode encontrar alimentos ao redor, pode encontrar outras fontes e, enfim, elas acabam combinando aquilo que a gente precisa para um bom algoritmo de otimização, que é exploração e explotação, tá? Elas conseguem fazer isso, elas exploram uma fonte que elas já descobriram que é boa em alimento, mas não deixam também de também dar uma olhada nos arredores, porque eventualmente elas podem encontrar uma outra fonte, a próxima fonte, né? Ou uma fonte ainda mais rica ali ao redor da fonte original. Então, a escolha do caminho mais curto pela formiga permite que elas minimizem o tempo que elas gastam na viagem entre o ninho e a fonte. A gente viu isso também na semana passada. Então, com isso, elas vão levar menos tempo para completar a rota. E é interessante para elas fazer essa coleta do alimento o mais rápido possível, porque elas minimizam o risco de que essa fonte seja encontrada por um competidor mais forte. Né? Por isso que elas são rápidas em levar tudo para o ninho delas. Né? Elas rapidamente elas vão encontrando uma boa fonte de alimento, elas vão rapidamente fazer o possível para levar esse alimento o mais rápido para o ninho. Pode chegar uma outra espécie, né, e levar esse alimento embora. Pode chegar uma outra espécie, uma outra colônia de formigas, talvez mais forte, que acabe ficando com esse alimento. Então, para elas, é interessante, né, do ponto de vista, inclusive evolutivo, de fazer esse percurso o mais rápido possível, transportar esse alimento o mais rápido possível. E além disso, isso minimiza os custos de transporte, né? Elas vão gastar menos energia para levar esse alimento de volta para o ninho, né? Afinal, elas têm que
pensar nisso também, né? Porque o alimento que elas estão levando vai servir de energia para todo o formigueiro, mas para poder levar esse alimento para o formigueiro, naturalmente as operárias também estão gastando a sua própria energia aí que vem desses alimentos, né? Então ela precisa minimizar o custo do transporte. E apesar de viverem em colônias, em poucas espécies de formigas há evidência da presença de algum tipo de líder, de algum tipo de modelo, tá? Que influencie no padrão de forrageamento. Em vez disso, o que acontece é que o forrageamento é todo guiado quimicamente aí através das concentrações variáveis de feromônio, que também a gente viu na semana passada, né? Que elas depositam o feromônio e usam isso para fazer o recrutamento, né? Para trazer outras formigas para esse caminho que leva até a fonte de alimento, ou da fonte de alimento para o ninho. Então, as formigas usam essa informação, né? As formigas individualmente elas usam essa informação que elas encontram, essa informação química que está ali através do feromônio, elas vão usar isso para tomar a sua decisão de seguir aquela trilha ou não, né? Então, aqui temos um exemplo de comportamento de forrageamento. Imagina que aqui tem um ninho, aqui uma fonte de alimento. Então, inicialmente, as formigas, sem ter conhecimento da fonte, elas vão, né? Elas estão forrageando, elas estão procurando alimento aqui. De repente, elas acham a fonte e, depois de um tempo, você percebe que existe uma trilha, né, entre o ninho e a fonte. Então, aqui no A, as formigas forrageando. No B, algumas formigas encontraram a fonte de alimento e começam a recrutar as colegas de ninho aqui, através da liberação de feromônio. E aqui você tem a trilha de feromônio já formada. Então, o recrutamento é um mecanismo comportamental que permite que a colônia de formigas agregue uma grande quantidade de forrageadoras para uma fonte de alimento que é desejável e, com isso, tome decisões de forma eficiente, como as de escolher a fonte de alimento que é mais rentável. Se tiver várias, elas conseguem fazer isso, né? Se você disponibiliza ali várias fontes de alimento perto de um formigueiro, elas vão provavelmente escolher uma, que é a mais próxima ou a mais nutritiva, vamos dizer assim, porque, como a gente viu lá também, né, na semana anterior, a quantidade de feromônio que elas depositam pode ser proporcional ao quão boa é aquela fonte, né? Então, se é um alimento bom, ela percebe, ela vai deixar mais feromônio. E permite também encontrar o menor caminho, né? O menor caminho entre a fonte de alimentos e o ninho. Às vezes você tem vários caminhos possíveis, elas também conseguem encontrar o menor. E experimentos que foram feitos com formigas argentinas mostraram que elas conseguem encontrar o menor caminho entre o ninho e uma fonte. Então, isso não é só teoria, isso foi colocado lá em prática. Colocaram lá um formigueiro, colocaram caminhos diferentes até a fonte, colocaram uma fonte em uma arena conectada ao ninho por uma ponte composta de 2 ramos. Então, elas tinham que escolher um ramo para ir. Um era maior, um era menor. E depois de um tempo, aqui tem a ilustração. Então, inicialmente, elas estão aqui no ninho, está fechado aqui, elas não podem ir até a fonte. Quando esse caminho é liberado, algumas vão pegar esse lado da ponte e outros esse, né? Lembrem que elas não estão, né? Algumas nem enxergam, outras têm visão limitada, então elas não estão vendo a fonte de alimento propriamente, né? Elas vão simplesmente fazer o seu comportamento normal de forrageamento. Algumas vão por um lado, algumas vão pelo outro e vão achar essa fonte. Quando elas acham a fonte, elas retornam ao ninho, algumas pelo caminho mais curto, outras pelo caminho mais longo. Mas com o passar do tempo, né, a grande maioria das formigas vai estar fazendo o caminho mais curto. E passam a explorar essa fonte fazendo somente esse caminho. Ainda que algumas continuem indo pelo outro caminho, que é normal também, tá? Então, dessa forma, perceberam que elas são, sim, capazes, né? Com esse tipo de experimento, repetindo esse experimento, eles podem confirmar que elas são capazes de encontrar o menor caminho. Ainda nesses experimentos, foi observado que a probabilidade de escolher a menor rota aumenta conforme a diferença de distância entre os 2 ramos. Então, quanto maior
for esse ramo mais longo com relação ao menor, mais difícil é que ele seja escolhido, tá? Mais fácil é dela escolher o ramo mais curto, né? Se ele for um pouco mais curto, né, pode ser que ela não escolha esse ramo mais curto com tanta facilidade. Mas se o outro for muito maior, facilmente ela escolhe o mais curto. Observaram essa probabilidade. E outra coisa que foi observada é que acrescentar um novo ramo mais curto depois que o caminho mais longo já está consolidado, isso não faz mais as formigas mudarem a escolha, tá? Então, se você bloqueia ali a ponte mais curta aqui, né? E deixa elas escolherem um caminho mais longo, porque ele é o único. Elas vão fazer um caminho forte aqui, uma trilha forte de feromônio. Depois que essa trilha está formada, não adianta você abrir o caminho mais curto, que elas já não vão mais mudar de caminho, porque aqui já tem mais feromônio, está consolidado, então dificilmente elas vão, mesmo que algumas venham pelo caminho mais curto e deixem feromônio, essa trilha está mais forte, né? Então, até essa trilha, com poucas formigas passando, superar essa daqui, demoraria muito, a fonte de alimento até esgotaria. Então, eles perceberam isso também. Elas são consistentes nisso de, uma vez escolhido o caminho, ele permanece, porque o feromônio, ele, apesar de ele evaporar, de ele desaparecer com o tempo, não é algo considerável, né? A taxa de evaporação não é alta o suficiente para fazer com que elas deixem esse caminho mais longo. E aqui é uma simulação, né, computacional de vida artificial, formigas depositando e seguindo trilhas de feromônio. Então, aqui no quadrado à esquerda você tem o ninho e no quadrado à direita você tem a fonte. Isso aqui é um obstáculo. O que as formigas vão fazer? Elas vão, partindo aqui do ninho, de início elas vão andar meio aleatoriamente. Então você vai ver esses pontinhos brancos que representam o feromônio meio que espalhados por toda a hena, tá? Então são 500 formigas aqui que deixam o ninho e saem deixando feromônio pelo caminho. Mas com o passar do tempo elas vão encontrar essa fonte e vão retornar ao ninho com um alimento. Então o que vai acontecer é que você vê que agora tem uma grande concentração de feromônio em volta da fonte de alimento, para trazer outras formigas para cá. E vai também formar, né, uma trilhinha de feromônio aqui entre a fonte e o ninho. Então, com o tempo, elas vão acabar formando esse caminho aqui. Notando que esse é o caminho mais curto, porque se vocês observarem, vocês vão ver que esse caminho é um pouco maior, né? Se ela viesse aqui por cima, demoraria mais do que ela vindo aqui por baixo. Esse caminho é mais curto. Então, elas acabam encontrando, né, esse caminho mais curto também. Bom, e como são essas formigas artificiais, né? As formigas artificiais, elas depositam e seguem uma trilha de feromônio artificial. Então, o que tem a mais numa formiga artificial que não tem numa formiga natural? A formiga artificial, ela vive num mundo discreto. Os movimentos que ela faz são de um estado discreto para outro estado discreto. Elas têm um estado interno, muitas vezes elas precisam memorizar ações anteriores, dependendo do modelo. Então, isso é algo que uma formiga natural não tem, né? Ela lembra onde ela já esteve e se ela está querendo fazer uma trilha, ela não vai retornar para um ponto onde ela já passou. O período para atualização do depósito de feromônio pode depender de encontrar ou não uma solução. E, por fim, elas podem apresentar outras características, né? Então, assim, ela tem a inspiração na formiga natural, mas a gente pode acrescentar alguns elementos aí que facilitem o trabalho da formiga quando se trata de resolver problemas computacionais. Existe ainda muita pesquisa em andamento no assunto ACO, tá? Assim como nos outros assuntos que a gente viu no curso. Todos esses assuntos que nós tratamos, né, as redes neurais, os algoritmos genéticos, todos eles são assuntos que ainda estão sendo explorados, não tem nada fechado com relação a isso, né? Todo dia aí tem variações sendo propostas, aplicações novas, enfim. E não é diferente com o ACO, tá? O ACO também tem várias versões, várias extensões,
E a gente vai começar aqui com um algoritmo ACO mais simples, tá? Para facilitar entender os conceitos básicos. Esse ACO mais simples, ele não é muito recomendável para problemas mais genéricos, tá? Na verdade, o ACO simples do livro, ele é ainda mais simples do que esse. Eu coloquei aqui algumas características a mais, tá? Para ele ficar um pouco mais funcional, tá? Mas ainda assim, o ideal, né, para problemas mais complexos é usar uma versão do ACO das mais avançadas, aí mais recentes. Dado um grafo, então, tá? Então o ACO é diretamente aplicável em grafos, tá? Dá para estender, para funcionar em espaços, tá? Por exemplo, quando vocês trabalham com PSO, né? Vocês estão trabalhando lá num espaço contínuo, né, de atributos. O ACO ele já é mais focado em grafos. Então, trabalha em problemas de otimização que podem ser representados a partir de grafos. Isso é o forte dele, mas também nada impede que você use ele de outras formas. Tem adaptações para isso. Mas vamos ver a forma clássica, então, que é através de grafos. Então, imagina que você tem esse grafo aqui, e aqui você tem a origem, e aqui você tem o destino. E você quer ir da origem até o destino. Encontrar o menor caminho da origem ao destino, que é esse aqui, né? Você consegue fazer isso com o modelo ACO. Como que você faz isso, né? Cada aresta tem uma variável, cada aresta IJ tem uma variável tal IJ, que a gente vai chamar de trilha de feromônio artificial, ou simplesmente feromônio. E toda formiga ela é capaz de ler essa aresta e ver quanto feromônio tem ali. E ela também é capaz de depositar feromônio ali, reforçando essa trilha. Então a ideia é o quê? Que as arestas que fazem parte do menor caminho do grafo, elas tendem a ter um depósito de feromônio maior aqui nas suas trilhas. E com isso a gente consegue identificar que esse é o caminho mais curto. Porque não tem tanto feromônio assim nas outras trilhas que não fazem parte do caminho mais curto. Tá? E como que as formigas escolhem o próximo nó que elas vão visitar? Se elas estão num grafo, elas estão lá num nó, e ela vai escolher um nó vizinho para visitar. Ela precisa escolher um nó vizinho, e isso é feito de maneira aleatória, mas tem uma certa probabilidade que você define para que o modelo funcione. Então, a probabilidade de que a formiga K pegue essa aresta IJ, ela está no nó I, e ela vai para um nó J. Então, ela tem que tomar essa aresta IJ. A probabilidade de que ela pega essa aresta IJ é dada pelo tal de IJ. O tal de J que é a quantidade de feromônio que tem lá. Tá? Então, é sempre essa a probabilidade. Se você tem vários vizinhos, a probabilidade vai ser calculada a partir do nível de feromônio de cada vizinho. Dessa forma, o que vai acontecer? Os nós que têm mais feromônio são os mais prováveis de serem escolhidos pela formiga. Os que têm menos são menos prováveis. Esse valor aqui do tal IJ de cada aresta é dividido pelo somatório do tal IJ de todas as arestas. Isso aqui está aqui simplesmente para que a soma seja 1, né? A soma das probabilidades seja 1. Porque o valor de tal IJ, ele não tem um teto definido, né? Ele vai de 0 a n, né? 0 a infinito. Então, para que as probabilidades somem 1, você pondera o tal de IJ pelo somatório de todos os tal IJ. Pondera essa a quantidade de feromônio dessa aresta pela quantidade de feromônio do conjunto de arestas somado. Você faz isso, então, para todo nó que é vizinho daquele nó atual. Se ela está no nó I, você vai checar os vizinhos de I. Um nó que não é vizinho direto, então olhando aqui, ó, se ela está aqui na origem, ela vai avaliar esse, esse e esse. Os outros não são vizinhos diretos. Então a chance de que ela vá em algum desses outros é 0. Tá? Então por isso que está aqui no caso contrário. Então, o PK de IJ é a probabilidade da formiga cair do nó I para o nó J, o tal IJ é o nível de feromônio na aresta IJ, o T aqui é o tempo, né, a iteração, então isso é feito para cada iteração,
e NI é o conjunto de vizinhos direto do nó I. Ok? Bom, a formiga ela pode, então, não incluir nessa vizinhança o nó que ela estava imediatamente antes do nó I. É uma forma dela não ficar, né, fazendo loops aí, indo e voltando. Então, você pode evitar o retorno imediato para o predecessor. Então, se a formiga está aqui e ela veio da origem, ela agora vai avaliar esse nó, esse e esse. Ela não vai avaliar esse porque ela veio daqui. Da mesma forma, se ela tivesse vindo daqui para cá, ela ia avaliar esses dois, não ia avaliar esse, tá? Então a ideia é não avaliar o último nó, não voltar para o último nó, a menos que ele esteja na extremidade. Pode acontecer, né? Tem um nó lá que não tem ninguém para ela ir que ela não tenha visto antes. Então aí ela precisa realmente voltar para um que ela já visitou. Quando o grafo é assim, né? Às vezes você tem o grafo completo e aí você não tem esse problema. Mas em problemas em que o grafo não é completo, você corre o risco, né, de chegar num canto que não tem saída. Uma outra alternativa é a formiga memorizar a lista de nós já visitados, não só o último, né? Mas todos os que ela já visitou, ela não visita novamente. Se for um grafo completo, aí beleza, isso faz com que ela visite exatamente uma vez cada nó, né? Até chegar no destino, ou se a ideia é passar por todos os nós, como no caso do caixeiro viajante, por exemplo, aí a ideia é passar por todos os nós e ela vai fazer isso. Mas enfim, novamente, isso é algo que você pode ou não ter, tá? É interessante ter dependendo do problema. Interessante ter uma lista e não voltar para a nova já visitada. Pode, às vezes, acontecer de não ter outra opção, né? Se você também, novamente, entra num canto que não tem outro nó não visitado para visitar, aí vai ser obrigado a escolher um que já tenha sido visitado. Quando a formiga passa por uma aresta, ela vai depositar algum feromônio nessa aresta. E o nível de feromônio que ela passa, que ela deixa, ele é um delta tal. Tá? Então, o tal de J vai ser o tal de J anterior mais esse delta tal. Esse delta tal é a quantidade de feromônio que é depositada pela formiga. Esse valor pode ser fixo, mas o ideal é que ele seja um valor proporcional à distância dessa trilha. Mas como que eu sei a distância da trilha, né? Se eu ainda não percorri ela inteira. Por isso que é mais interessante você deixar o feromônio no retorno, na hora que a formiga volta para a origem. Então ela vai se guiando pelo feromônio que já está lá, mas não deixa novo feromônio. A hora que ela acha a fonte e volta, aí ela volta marcando o caminho por onde ela volta pelo mesmo caminho, marcando com o feromônio os nós por onde ela passa, as arestas por onde ela passa, tá? Mas nesse caso, é interessante fazer isso na volta. E se vocês lembrarem lá do documentário na semana passada, isso é biologicamente plausível também, porque vocês observaram que quando a formiga vai, ela vai deixando feromônio, mas é bem pouquinho, né? É meio que só para ela achar o caminho de volta. Mas na hora que ela acha uma boa fonte de alimento, ela volta deixando uma trilha grossa de feromônio, uma trilha bem mais espessa de feromônio, né? Então isso também faz sentido até do ponto de vista biológico. No retorno, é que a formiga, já sabendo da qualidade da fonte, é que ela vai deixar uma trilha de feromônio mais reforçada. E você pode, então, avaliar essa trilha no momento que você chega na fonte, né? Se você chegou rápido, você tem uma boa resposta. Então, você deixa essa trilha reforçada, deixa essa trilha mais reforçada. Se você demorou para chegar na fonte, você dá um reforço menor, porque de repente você está fazendo uma trilha que não é tão boa. Em geral, você pode pegar esse delta T e dividir pela quantidade de nós. Se a ideia é encontrar o menor número de saltos, você pode pegar o delta T e dividir esse delta T pelas arestas que você passou. Se você passou em uma única aresta, você joga todo o delta T naquela aresta. Se você passou em 3 arestas, você divide delta T por 3, delta tal por 3, e aí você deixa 1/3, né, desse delta tal em cada aresta. É uma forma também de você reforçar mais as arestas que têm uma participação maior no caminho. Né? Uma única aresta no caminho, ela tem 100% da participação,
você deixa todo o feromônio ali. Agora, se tem 10 arestas, cada uma teve aí uma contribuição de 10%, cada uma fica com 10%. Então, isso é uma forma de fazer, não é a única, claro, mas é uma forma que tende a funcionar. Falei, a gente está até agora imaginando um grafo sem peso, né? Um grafo em que você está tentando encontrar o mínimo número de saltos. Para alguns problemas, você pode ter gráfico com peso, e aí você vai considerar o peso também, né? Em vez de considerar só o número de saltos, você pode considerar o somatório do peso das arestas pela qual você passou. Tá? Só assim, abrindo aí o leque de possibilidades, tá? Então, ao deixar esse feromônio numa aresta, a formiga está fazendo algo que que a gente chama de reforço positivo. Tá? Então, deixar esse feromônio lá vai aumentar a chance de que aquela aresta seja selecionada por uma outra formiga. Então, você reforça a trilha sempre que você passa por ela. Né? Sempre que a formiga passa naquela trilha, ela vai dar um reforço. Seja grande, seja pequeno, né? Se for um caminho bom, um reforço grande. Se for um caminho ruim, caminho longo, que não é o que ela quer, ela vai deixar um reforço menor. Mas existe esse reforço positivo que vai facilitar, vai favorecer que as outras formigas tomem aquele caminho. E assim você tende a encontrar o caminho mais curto. Tá? Tudo bem até aí? Bom, então o depósito de feromônio é interessante que ele seja feito no retorno da formiga para a origem. Por que isso? Porque aí você consegue fazer com que a quantidade depositada, o delta tal, seja inversamente proporcional ao tamanho da trilha. Se você deposita na ida, você está depositando uma quantidade fixa, mas sem saber se aquilo vai dar numa trilha boa ou não. Né? Na volta é mais interessante, porque aí você já consegue fazer esse depósito proporcional. Outra vantagem de você trabalhar com o depósito de feromônio no retorno é que você pode paralelizar o algoritmo, né? Você pode fazer com que cada formiga rode de maneira paralela às demais. E aí você sempre considera, né, um tempo, você está no tempo T. Todas as formigas vão calcular as suas rotas com a quantidade de feromônio que está ali no tempo T. No retorno, elas vão atualizar. Aí você atualiza as trilhas com base no que todas as formigas descobriram. E aí você tem a quantidade de feromônios em T mais 1, que é o que todas as formigas vão usar em T mais 1. Tá? Então isso é bem interessante de fazer porque você consegue deixar o algoritmo paralelizado e só precisa sincronizar no final, né? Quando todas as formigas caminharem, aí sim você faz a atualização dos feromônios e espera, né? Todas as formigas esperam para começar a próxima iteração. Isso também é mais plausível biologicamente, tá? Biologicamente, o que acontece? As formigas saem para forragear em bando, né? Todas, não vai uma, volta, vai a outra, volta. Na hora de implementar, às vezes a gente faz isso, né? Porque se você não estiver paralelizando o seu código, você vai avaliar uma formiga por vez. Mas na natureza não é assim, elas vão todas juntas. Então, se você atualiza o feromônio só depois que todas as formigas andaram, independente de você ter paralelizado o seu código ou não, você está fazendo uma implementação aí, né, que corresponde a formigas reais que andam de maneira paralela. Então, isso faz mais sentido biologicamente e ajuda o seu modelo a ter uma chance maior de encontrar o menor caminho. Porque senão, se você ficar atualizando toda hora, a primeira formiga que foi, a segunda já tem esse viés da primeira. Então, pode ser que ela segue, mais chance dela seguir o caminho da primeira. E aí você pode acabar convergindo para um caminho subótimo, né? Que não é interessante. Então, se você tem 50 formigas, na primeira iteração elas não têm viés nenhum de ninguém, né? Elas vão aleatoriamente. Só na segunda iteração é que já vai ter lá o feromônio depositado e aí elas vão começar a ponderar mais pelo lugar onde tem feromônio. Né? Então, por causa disso, é que eu recomendo aí que o feromônio sempre seja depositado na volta e facilite aí a paralelização.
Então, esse algoritmo ACO, do jeito que ele está aí, ele é capaz de selecionar a rota mais curta entre o ninho e a fonte de alimento em situações simples, tá? Porém, ele fica instável quando a complexidade do grafo aumenta, tá? Principalmente porque até agora não falamos nada de evaporação. Então, né, a primeira rota que ela encontrar, ela tem uma forte chance, né, as primeiras rotas, né, vamos dizer assim, tem uma forte chance de prevalecerem, porque uma nova rota precisa ser bem melhor para que ela seja selecionada posteriormente, né? Daí uma forma, então, de você melhorar essa questão, né, de não convergir para subótimo, de ter mais chance de encontrar o melhor caminho, é você fazer evaporação de feromônio. Então, como eu falei, formiga natural não tem evaporação de feromônio. Tem, mas é insignificante, né? Então, assim, a evaporação nas formigas reais não tem um papel significativo, importante na busca pelo melhor caminho. Elas não levam isso em consideração. Mas as formigas artificiais muitas vezes levam vantagem com a evaporação de feromônio. E aí alguém pode perguntar, né? Mas por que não vamos seguir fielmente o modelo biológico, né, se as formigas naturais se dão tão bem? Porque nós não estamos resolvendo exatamente o mesmo problema da formiga natural, né? Muitas vezes o nosso problema é mais complexo do que aquele que ela está resolvendo. Então, problemas mais complexos exigem muitas vezes algoritmos mais complexos também, né? E aí que entra a questão da evaporação. A evaporação é bem simples. Você vai pegar cada aresta do grafo, tal e j, e vai aplicar, vai fazer com que ela passe a ser 1 menos ρ vezes tal de j, onde esse ρ é a taxa de decaimento. Tá? Então, é um número maior do que 0 e menor do que 1. Se for 1, ela vai evaporar instantaneamente. Então, a gente não vai trabalhar com taxa de decaimento 1. Se for 0, também não vai evaporar nada, né? Então, a ideia é ter um meio termo aqui, é ter um valor que, né, não é tão alto nem tão baixo. Tá? E aí vocês têm algumas heurísticas, tem lá sugestões dos autores e tal, que a gente vai falar depois. Tá? Então, a ideia é que você tem aqui um decaimento que permita que a cada iteração, né, depois que todas as formigas já percorreram aí a sua trilha e chegaram na fonte, eu gosto de fazer atualização, né, no momento em que as formigas chegaram na fonte. Aí, antes de retornar, você faz esse decaimento, porque daí elas já atualizam o valor do feromônio após essa evaporação. Então, você pode aplicar a evaporação após todas as formigas terem feito as suas trajetórias. Tá legal? Então, para que serve a evaporação? Né? A evaporação favorece a exploração de caminhos diferentes durante a busca e o esquecimento de erros ou caminhos ruins feitos no passado. Tá? Com o feromônio evapora, se de repente no início ela achou um caminho longo e posteriormente ela acha um caminho mais curto e começa a usar mais o caminho mais curto, com o tempo esse caminho mais longo ele vai evaporando e vai deixar de ser usado. Tá? Então, isso é interessante para não converger novamente, né? Sem ter a conversão para subótimo, que não é interessante, e também para problemas que mudam, né? Porque, como eu falei, as formigas reais, quando elas acham um caminho, elas ficam nele. Aparece um caminho mais curto, ela não vai passar a usar esse caminho mais curto. Por que ela não faz isso? Porque, do ponto de vista das formigas biológicas, qual que é a chance de aparecer um caminho mais curto, né? Não é como se os caminhos ficassem, né, na natureza, ficasse surgindo e sumindo caminhos tão periodicamente assim, né? Então, para elas isso não é interessante, mas e nós que estamos aplicando de repente o problema em tarefas em que o grafo muda, por exemplo, está aplicando isso para roteamento em rede ou para tráfego de veículos, tá? E isso é algo que muda com o tempo. Então, tráfego de rede ele pode ser mais alto, por exemplo, numa rede que tem uso em horário comercial, mais uso em horário comercial, então ela pode congestionar mais no horário comercial. Mesma coisa do tráfego, né?
Congestiona mais no horário que as pessoas estão indo para o trabalho, estão voltando. Em outros horários, de madrugada e tal, essa rede não está congestionada, o grafo é diferente. Então, de repente, aquele caminho que você evitou antes, porque estava congestionado, porque estava lento, de repente, com o passar do tempo, ele passa a ser um bom caminho, um caminho mais rápido. Então, é interessante que essa evaporação ocorra para que você possa trocar o caminho. Então, quando você usa um ACO, por exemplo, para fazer roteamento em rede, ele vai rodar de forma contínua, você não quer que aquele feromônio depositado fique lá para sempre. Você quer mesmo que ele evapore para que ele reflita a condição atual da rede, não a condição da rede ao longo de toda a existência dela. Né? Então, para isso, a evaporação de feromônio é bastante interessante. Então, a evaporação permite o contínuo aprimoramento da solução aprendida e a quantidade máxima de feromônio presente em um caminho não vai assumir um valor muito elevado também. Né? Senão vai acontecer, né? Se você não tem evaporação, esse valor vai subindo e dependendo do problema que você está tratando, né? Do tempo que demora, pode ser até que você chegue no limite aí dos valores que você consegue representar e vai ter uma série de problemas. Né? Então, quando você trabalha com evaporação, você minimiza esse problema. Então, para ficar mais claro, vamos ver um exemplo aqui, tá? Um exemplo bastante simples, tá? É até óbvia a resposta para nós, olhando aqui, mas a ideia é entender como o ACO funciona para descobrir isso. Então, temos um grafo aqui com 4 nós, onde o 1 em vermelho é a origem e o 4 aqui em verde é o destino. E temos que achar o caminho mais curto de 1 para 4, que obviamente é esse caminho direto aqui, né? Tem outros caminhos que vão levar 2 passos, né? Como esse. E tem outro caminho que vai levar 3 passos, né? Que seria esse e esse, né? Poderia levar até mais se você considerar loops, né? Pois bem, como que o ACO vai conseguir encontrar esse melhor caminho? Bom, em cada iteração nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos construir um caminho para cada formiga da origem até o destino. Caminho é solução, tá? Cada caminho é uma solução, uma possível solução para o problema. A origem até o destino é o que a gente vai chamar de fonte de alimento aqui na nossa metáfora, né? Então, assim, as arestas que vão ser visitadas vão ser escolhidas aleatoriamente com pesos que são proporcionais à quantidade de feromônio que está presente nessas arestas. Cada formiga vai depositar feromônio nas arestas que fazem parte da sua solução, né? No retorno ao ninho. E a quantidade que elas vão pôr é proporcional à qualidade dessa solução. Então, nesse caso, a quantidade de feromônio depositado no caminho vai ser constante e vai ser dividida pela quantidade de aresta que está presente nessa solução. Pois as melhores soluções são as que têm menos arestas. E, por fim, vamos evaporar o feromônio em todas as arestas. Na verdade, aqui esse passo, eu vou até inverter aqui, tá? Vamos trocar aqui. Ó. A evaporação, ela é feita antes, né? A gente evapora primeiro e depois a gente faz o retorno das formigas. Que é assim que está no exemplo ali. Tá? Então, já troquei aqui, depois eu troco lá no PDF que está no Classroom lá para vocês. Então, primeiro passo, constrói a solução de cada formiga. Elas vão chegar até a fonte. Algumas fizeram um caminho melhor, outras fizeram um caminho pior. Aí a gente evapora o feromônio que já está ali nas arestas e aí as formigas voltam. E no retorno elas depositam feromônio. E esse feromônio que elas depositam é proporcional à qualidade da solução. Então, quem chegou mais rápido na fonte vai deixar, quando voltar, vai deixar uma quantidade maior de feromônio no caminho. Quem chegou mais devagar, levou mais passos, vai deixar uma quantidade menor. Na verdade, as duas vão deixar a mesma quantidade. Mas como essa quantidade vai ser dividida por cada aresta que faz parte do caminho, então os caminhos maiores vão ter menos feromônio por aresta. Ok? Bom, então aqui temos a notação. Notação a gente já viu, né? Probabilidade. Vou voltar o ponteiro laser aqui.
Probabilidade da formiga K tomar esta IJ no tempo T, a probabilidade de que a formiga K no nó I vai para o nó J. Tal IJ é o nível de feromônio da aresta IJ. T é o número da iteração, o tempo. NI é o conjunto de vizinhos direto do nó I. T0 é a quantidade inicial de feromônio de todas as arestas. A gente precisa inicializar isso de alguma forma. Tá? E aí a nossa inicialização vai ser com um valor pequeno, tipicamente. Tá? A gente joga ali um valor pequeno para poder fazer essa escolha. Tá? Poderia ser 0? Poderia ser 0, mas aí você dá problema na sua divisão lá, né? Vai dar divisão por 0, enfim. Então a gente melhor evitar isso, né? Vamos colocar um valor próximo de 0, mas pequeno. Né? Na formiga biológica seria 0, né? Provavelmente. Rho é a taxa de evaporação. Delta de tal IJ, delta de tal KIJ é a quantidade de feromônio colocada na aresta IJ pela formiga K. Tá? Tá faltando o K aqui, deixa eu colocar aqui também. Para não deixar dúvidas. Aí, ficou melhor. Delta do tal de KIJ é a quantidade de feromônio colocado na aresta IJ pela formiga K. Tá? LK de T é a quantidade de arestas no caminho que foi percorrido pela formiga K. Ok? Então vamos lá. Primeiro passo do nosso exemplo aqui, né? Tempo 1. Inicialmente, a gente vai inicializar então todas as arestas, todas as 4 arestas, voltando o ponteiro aqui, com o valor 1. Tá? Então, o nosso tal 0 é 1. O nosso Rho vai ser meio. Então, a cada iteração, a gente vai cortar a quantidade de feromônio pela metade de todas as arestas. Tá? Essa é a nossa evaporação. Evaporação grande até, né? E a quantidade de feromônio que nós vamos colocar na trilha vai ser 1 dividido por LK. Lembrando que LK é o quê? É o tamanho, né? A quantidade de aresta percorrida pela formiga. Então, assim, cada aresta vai levar 1 dividido por LK. Então, se tem uma aresta só, vai 1 dividido por 1 é 1. Se tiver 2 arestas, 1 dividido por 2 é meio para cada uma. Se tiver 3, 1 dividido por 3 é 0,33 para cada uma. E assim por diante. Tá? Então, vamos lá. Formiga 1. Formiga 1 está aqui no vértice 1 e ela tem... Qual a chance dela ir para cada um dos nós? É 33% para cada um. Porque todo mundo tem a mesma quantidade de feromônio. Então, 33 para cada um, ela vai escolher aleatoriamente, digamos que ela escolheu esse aqui, o 1, 2. Aí, ela estando no nó 2, ela tem que escolher entre o 3 e o 4. O 1 ela é a origem, ela veio daqui, ela não vai voltar. Entre o 3 e o 4, T2, 3 e T2, 4, também os dois são 1. Então, 50% de chance para cada um. Digamos que ela escolheu o 4. 4 é o destino, então ela chegou no destino. Chegou no destino, beleza. Vamos parar por aí, tá? Formiga 2. Formiga 2 também tinha que escolher aqui 33% de chance para cada um, ela acabou escolhendo ir direto para o 4. Beleza, chegou ao destino. Formiga 3 está no vértice 1, também 33% de chance para cada um, acabou escolhendo o 4. Beleza, acabou, chegou no destino. Formiga 4 está no vértice 1 e tem 33% de chance para cada um, acabou escolhendo o 2. Chegando no 2, ela tinha 50% de chance de ir para 3, 50% para ir para 4, ela acabou escolhendo 4. Acabou aí também. Todas as formigas chegaram ao destino. O que a gente vai fazer agora? Vamos calcular quanto feromônio cada formiga vai pôr nas arestas. Então, essa formiga usou 2 arestas, então ela vai usar
1 dividido por 2. Vai usar 0,5 para cada aresta. 0,5 nessa, 0,5 nessa. Nas duas que ela passou. Ela vai fazer isso no retorno. Essa formiga só passou em uma aresta, então é 1 dividido por 1, que é 1. Então, 1 nessa aresta. Essa também 1 nessa aresta. E essa aqui também, meio em cada um. Então, vamos calcular agora o quê? Os novos níveis de feromônio de cada aresta. Então, é o nível que já estava antes, que no caso de todo mundo aqui é 1, multiplicado por meio, que é o nosso Rho, e mais quem? Mais o feromônio que foi depositado naquela aresta durante essa iteração, por todo mundo. Então, no caso do tal 1, 2, ele recebe 2 meio aqui, tá? É esse meio e esse meio aqui. O tal 1,3, ninguém passou aqui, então ele só evaporou de 1, ficou com meio só. O tal de 1,4, ele foi trafegado por duas partículas, por duas formigas. Cada uma delas deixou 1, então é o 1 que ele já tinha que evaporou ficou meio, mais os outros dois aqui, deu 2,5. O tal 2,3, ninguém usou, então ele só evaporou. O tal 2,4 também foi usado por duas vezes, então vai somar meio de cada uma. E mais o meio que sobrou depois da evaporação, ficou com 1,5. E o tal de 3,4 não foi usado também, então teve só evaporação, ficou com meio. Então, aí terminamos a nossa primeira iteração. Até aí, vocês estão entendendo? Então vamos para a iteração 2. Na iteração 2, agora a gente está com esses pesos aqui, né? Com esses níveis de feromônio. Estou falando peso, mas é nível de feromônio, tá? Nível de feromônio que tem em cada aresta. Então, aqui inclusive eu coloquei as arestas, a grossura delas é proporcional a esses valores aqui. Então você está vendo que aqui está mais grossinho, porque passou duas formigas aqui, né? Reforçaram. Aqui também está grossinho. Aqui esses outros estão fininhos, porque não passou ninguém e está evaporando o feromônio. Então a formiga 1 agora vai novamente decidir qual caminho ela vai tomar. Mas agora as proporções não são mais as mesmas, né? Então você tem um caminho com 1,5 de feromônio, outro com 0,5 e outro com 2,5. Então esse 2,5 é mais provável. Ele tem 56% de chance. Esse aqui tem 33%. E esse outro aqui que não tem pouco feromônio está com 11% só. E acabou que ela escolheu o mais provável. A segunda acabou escolhendo também esse mais provável. A terceira também. Só a quarta que acabou escolhendo o caminho que era de 33% de chance, que é o 1, 2. Então, no caso dela, ela veio pro 2 e daí daqui ela acabou, estando aqui ela tinha 25% de chance de vir para cá ou 75% de vir para cá, ela acabou escolhendo 75% e veio para cá. Então você vê, né, que a trilha que tem mais feromônio acaba tendo mais chance de ser escolhida, então ela vai acabar sendo reforçada. Mas isso não impede as outras de serem escolhidas também, né? Enquanto você tiver alguma probabilidade, elas eventualmente vão ser escolhidas. Quanto mais formiga, mais chance, né, dela acabar sendo escolhida. E aqui estão as atualizações, né? Então, 3 formigas passaram nessa aresta aqui, que vai ser reforçada com 3, tá? E vai para 4,5. Então, 2,5 que ela tinha vai evaporar, mas vai somar 3, vai ficar com 4,25. E na tal de 1,4, também, na tal de 1,2 e na tal de 2,4, também teve atualização de meio para cada uma. Então, só que elas acabaram ficando com menos, né? Porque evaporou o que elas tinham e ganharam meio, ficou com 1,25 cada uma. As demais só teve evaporação e ficaram com 0,25 cada uma. Certo? E vamos para a iteração 3. Agora, né, na iteração 3, aumentou ainda mais a chance de que a formiga escolha o caminho 4, porque ele é o que tem mais feromônio. Ele tem 74% de chance de ser escolhido. Esse outro tem 22%. E esse terceiro aqui tem só 4% de chance. Acabou que, nesse caso, todas as partículas acabaram escolhendo o caminho mais provável.
E reforçaram ele ainda mais. Ele ficou com 6,12 agora e os outros, né, tudo abaixo de 1 aqui, porque só teve evaporação. Eu poderia continuar, mas agora acho que já ficou claro que estamos tendo uma convergência para o caminho de 1 a 4. Né? Então, esse caminho foi o caminho escolhido pelas formigas. Tudo bem? Dúvidas? Pois bem, alguém poderia dizer: ah, mas você deu sorte. Isso aqui eu fiz de verdade, tá? Não foi chutado, não. Eu fiz o sorteio realmente. Eu peguei um gerador de aleatórios lá e fiz o sorteio para cada iteração. E realmente aconteceu dessa forma. Mas alguém poderia dizer: ah, você deu sorte, porque logo de início 2 formigas pegaram o melhor caminho. Metade delas. Se isso não tivesse acontecido, poderia acontecer delas escolherem um subótimo e reforçar ele. Poderia acontecer? Reconheço que poderia. Então, tive sorte? Poderia acontecer, né, de nenhuma formiga escolher o caminho ótimo na primeira iteração? Isso é certeza que sim. Porque, né, você tinha 33% aqui de chance de escolher, são 4 formigas. Vocês podem fazer a conta aí, né? Qual que é a chance de nenhuma delas ter escolhido o caminho de 1 a 4? Tá? Dá para calcular essa probabilidade e ela não é tão insignificante assim. Poderia acontecer. Se isso acontecesse, o algoritmo ainda seria capaz de esquecer os caminhos subótimos e encontrar o caminho ótimo? A gente pode testar. Né? Então, vamos testar. Nesse exemplo aqui, propositalmente, eu não deixei nenhuma formiga pegar o caminho de 1 a 4 na primeira iteração. Eu fiz elas pegarem outros caminhos para depois ver se elas ainda conseguiriam escolher o caminho ótimo. Depois das primeiras iterações. Então, na primeira iteração, a formiga 1 escolheu esse caminho de 1 para 2 e depois o caminho de 2 para 4. A segunda escolheu de 1 para 3 e 3 para 4. A terceira escolheu de 1 para 3, de 3 para 2 e de 2 para 4. E a quarta escolheu de 1 para 3 e... Aliás, desculpa, de 1 para 2 e de 2 para 4. Tá? Então, todas elas chegaram ao destino, nenhuma delas tomou esse caminho curto. Como que fica a atualização dos feromônios aqui, né? A formiga 1 vai deixar meio em cada uma das arestas que ela passou, a 2 também, a 4 também, só a 3, que usou 3 arestas, é que vai deixar 0,33 em cada aresta que ela passou. No caso, essa e essa. Como ficam os níveis de feromônio, então, depois dessa iteração? Com a evaporação e com as adições, eles ficaram em 2, 133, 0,5, 1, 183 e 0,75. Então, o caminho ótimo ficou com o pior nível de feromônio de todos aqui, né? Tá com meio só. Enquanto que os outros estão tudo com mais. Então, olha aí como é que ficou. Ó, uma trilha grossinha aqui, uma não tão grossa aqui, uma mais fininha aqui, e a mais fina de todas é essa aqui, né? Que é a do feromônio do T1,4. E aí, será que o modelo consegue se recuperar? Na segunda iteração, então, o caminho menos provável aqui, que na verdade é o menor, né, ficou só com 13% de chance de ser escolhido. Então, o que aconteceu foi que a primeira formiga escolheu o mais provável, 52%, a segunda escolheu o mais provável, e a quarta também. Só a terceira é que acabou escolhendo esse caminho, que ainda tinha 13% de chance, né? Então, 13% não é tão pouco assim. Ela acabou escolhendo esse. Tá? O que aconteceu? As que fizeram esse caminho aqui, do 1, 2, 1, 2, 4, elas reforçaram. Quando elas chegaram no 2, elas acabaram escolhendo o 4, que tinha 65% de chance. Nenhum escolheu 35%. Então acabou que elas reforçaram o caminho 1, 2, 4, com meio em cada aresta, né? Todas elas com meio em cada aresta. E a única formiga que passou aqui reforçou esse aqui com 1. Porque o caminho é mais curto, né? Não tem que dividir. Então, o que aconteceu?
o nível de feromônio acabou mudando para 2,5, 0,66, 1,25, 0,5, 2,42, 0,38. Então, ainda está mais forte esse daqui. E esses outros pouco usados ficaram quase sem nada. Esse aqui foi usado uma vez, deu uma reforçadinha, mas ele ainda está fraco, né? Então, chegando na terceira iteração, a chance dele é só de 28%. E dos outros dois é 50, do primeiro é 57 e do outro é 15. Mas aconteceu que duas formigas escolheram 57% e depois escolheram esse aqui que tinha 83%, mas ainda aconteceu de duas formigas escolherem o nó com 28% de chance. E depois dos reforços, esses são os níveis de feromônio. Então, a gente chega para a quarta iteração já com essa trilha quase, aliás, um pouquinho mais forte. Numericamente, ela está até mais forte aqui, né? Já que as outras. Então, você vê que o modelo conseguiu se recuperar. Tá? Tudo bem que 13% era uma chance pequena, acabou acontecendo. Aqui, 28%. Talvez a chance maior fosse que só uma tomasse esse caminho, mas aconteceu de duas tomar. Mas eu posso afirmar que mesmo que só uma tivesse tomado, ou nenhuma, né? Com o tempo elas iam acabar reforçando isso daqui, né? Porque, como ele é mais curto, ele acaba tendo um reforço maior, né? Então precisaria ter o dobro de formigas escolhendo outro caminho aqui para conseguir manter um reforço maior aqui do que aqui, né? Então, o que acontece aqui na quarta iteração já está bem equilibrado. Aí já tem três formigas que tomam o caminho direto, só uma que ainda vai pelo vértice 1 a 2. Aliás, ela foi do 1 para o 2 e acabou pegando esse vértice aqui. Apesar dele ter só 10% de chance, ele acabou sendo escolhido. E ela foi daí para o vértice 3 e daqui ela veio para o 4. Os reforços, novamente, né? Reforço grande em cima desse aqui e um reforcinho na trilha que foi feita pela formiga 2 aqui, né? Que é essa. E agora, né, já estamos vendo que, ó, bem mais forte esse aqui enfraquecendo, os outros mais fraquinhos. Novamente, 3 formigas tomam o caminho mais provável, ainda que uma ainda fique no caminho que é menos provável e percorra ainda essa questão aqui, né? Esse caminho aqui. E mais um reforço, e agora, né, já ficou claro, né, que esse aqui está com muito mais feromônio do que o restante. Tá? O T12 ainda está acima de 1, o resto tudo abaixo de 1, cada vez mais fraco. Poderia rodar mais algumas iterações aqui? Poderia, mas aí já está irreversível, né? Esse caminho, definitivamente, é o mais curto aqui, não vai mais ser perdido. Tudo bem? Tá claro esse exemplo? Bom, então chegamos àquele momento do exercício, tá? Então agora vocês vão usar 5 formigas em vez de 4, colocar uma a mais aí, para encontrar o menor caminho entre o vértice 1 e o 4. Esse grafo é um pouquinho diferente do outro. Eu tirei a aresta direta, né? Então ficou um caminho aqui, ficou alguns caminhos de 3 e caminhos de 2. E eu estou curioso para saber, né, se os dois caminhos de 2 vão ser igualmente escolhidos ou se um vai ser tomado em prejuízo do outro, né? Tal zero vai ser 1, igual no outro modelo. Vamos deixar o ρ em meio também, para facilitar nossas contas aí. E o depósito de feromônio vai ser, novamente, né, 1 dividido pelo caminho. Então, em alguns casos vai ser meio, em outros casos vai ser 0,33 para cada aresta. Ok? Então, vou dar um tempo aí. Vou ficar aqui. Vocês podem me perguntar as suas dúvidas. E vou dar um tempinho aí, então, para vocês fazerem. Pode fazer no papel, tá? Não precisa implementar nada no computador agora. Só para vocês treinarem aí. Beleza? Quem conseguir chegar numa convergência já pode chamar aí e falar.
Bom, então vamos continuar aqui. Temos algumas observações, então, tá? Com poucas formigas podem fazer com que o algoritmo convirja para caminhos mais longos, tá? Porque ocorre aquela aleatoriedade das primeiras decisões. Isso pode fazer com que elas escolham um caminho subótimo. E se você tem muitas formigas, né, a tendência é o quê? Que vários caminhos sejam escolhidos. Tanto os subótimos, como talvez também o ótimo, né? Agora, se você tem poucas formigas, aquele um ou outro caminho que foi escolhido pelas poucas formigas, na próxima iteração, eles tendem a ser reforçados, porque eles vão estar com mais feromônios, tem mais chance de ser escolhido. Então, assim, essa aleatoriedade das primeiras decisões pode acabar levando a um caminho subótimo a ficar sendo reforçado. Então, por isso que é bom ter mais formigas, né? A gente fez exemplos com pouquinhas formigas aí, com 4, com 5, mas em geral a gente trabalha com mais, com consideravelmente mais, para poder evitar, né, que tenha esse problema, né, esse problema de reforçar um caminho subótimo. Então isso, né, essa questão melhora quando mais formigas são usadas, porque quanto mais formigas, maiores são as chances de convergir, então, para uma solução ótima, ao custo de um maior tempo de execução, né? Quanto mais formiga, mais tempo de execução também. Outra coisa é que depositar a quantidade de feromônio proporcional à qualidade da solução também melhora o desempenho do algoritmo, tá? Então, aquelas ideias de depositar uma quantia fixa funcionam para problemas mais simples, mas para problemas mais complexos, o ideal é você fazer essa solução que é proporcional, como a gente fez aí no exemplo, né? De dividir a quantia fixa de feromônio pela quantidade de arestas. Assim, a gente já tem algo que facilita também a convergência. E um terceiro ponto é a evaporação de feromônios, que também atrasa a convergência e reduz o risco de encontrar caminhos subótimos. Então, por exemplo, naquele exemplo lá que eu fiz, que propositalmente lá eu não deixei nenhuma formiga pegar o menor caminho no início, mas depois elas acharam ele, reforçaram e ele dominou, se não tivesse evaporação, isso possivelmente não teria acontecido, né? Porque os outros caminhos subótimos ficariam também com uma quantidade grande de feromônio ali e poderiam estar sendo reforçados, ainda que menos, né? Mas poderiam eventualmente acabar dominando. Então é interessante, pelo menos no modelo artificial, né, que a gente tenha evaporação. Também essa evaporação vai também custar tempo, né? Vai acabar fazendo demorar um pouco mais a convergência? Vai. Mas evita que um caminho lá que subótimo, que estava indo bem, ele acaba permanecendo, porque ele vai ter evaporação e ele pode acabar sendo esquecido, né? Mesmo ele sendo importante no início. Principalmente nos problemas que mudam com o tempo, né? Problema que você precisa deixar o algoritmo rodando a longo prazo e ele acompanhar as mudanças que possam ocorrer no grafo. O grafo muda, o algoritmo precisa reagir. Se não tiver evaporação de feromônio, ele não vai reagir, ou vai reagir mal, tá? Bom, então falamos desse ACO mais simples, vamos ver agora como que fica um ACO de propósito geral, tá? Então, o ACO de propósito geral ele vai alternar a aplicação de dois procedimentos: a construção e modificação de soluções paralelas e a atualização de trilha de feromônios. Então, N formigas vão construir e modificar N soluções em paralelo, tá? Então, aquela questão que eu falei lá atrás, é mais legal trabalhar em paralelo, é por causa disso, né? Se você não trabalha com as soluções em paralelo, você corre o risco de reforçar as primeiras soluções. As primeiras formigas vão estar enviesando as demais, né? A gente não quer isso. Então, a probabilidade de uma aresta ser inclusa na solução sendo construída é função do desejo heurístico, do neta, e da trilha de feromônio tal. Trilha de feromônio a gente já viu o que é, né? A gente já viu como funciona. Mas o que é esse desejo heurístico? O desejo heurístico é o seguinte: é a probabilidade da formiga se mover para um nó. Uma probabilidade a priori, tá? Independente da trilha de feromônio. É algo que alguma heurística que a gente tem. Então, no nosso caso simples, lá como a gente estava trabalhando com grafo
não ponderado e ali, então, o caso do desejo heurístico era simplesmente ser vizinho, não ser vizinho, né? É vizinho, ele tem o desejo heurístico ativado, vamos dizer assim, ele vai poder ir para aquele nó. Se não é vizinho, não vai. Mas quando a gente trabalha com problemas que leva a um grafo ponderado, aí você pode usar essa informação do peso como desejo heurístico. Então, por exemplo, num problema de caixeiro viajante, a distância entre as cidades é desejo heurístico. Então, o desejo heurístico é maior para cidades que estão próximas do que para cidades que estão distantes. Então, se você está fazendo uma trilha num grafo e você tem várias opções e elas têm pesos diferentes, você vai optar pela aquela que tem o peso maior ou que tem o peso menor, dependendo daquilo que você está querendo otimizar. Você está querendo fazer uma otimização de um caminho, de uma rota numa rede de computadores, você pode usar o tráfego como desejo heurístico. Então, quanto mais congestionado aquele link está, menor é o desejo heurístico. Quanto mais livre aquele link está, maior é o desejo heurístico. Ou a vazão do link, a velocidade do link. Tem um link de 1 GB e tem um de 100 MB. Então, o desejo heurístico de 1 GB é maior do que o de 100 MB. Tá? Então, isso é o desejo heurístico. É algo que você sabe sobre o problema, sobre aquela aresta, que você vai preferir ela, independente de feromônio, você tem uma preferência maior por ela porque ela é menor, ela é mais curta, mais rápida, alguma coisa nesse sentido, certo? Então, as quantidades de feromônio nas arestas dos grafos são atualizadas e são função da taxa de evaporação e da qualidade das soluções produzidas. Tá? Em geral, a gente já faz junto, né? A gente atualiza os nós, já aplica a evaporação e já atualiza. Igual a gente fez no exemplo, né? Na mesma equação ali, você já pode pegar o valor anterior, aplicar a evaporação e já somar os novos valores que as formigas depositaram. Então, a quantidade de feromônio colocado numa aresta pode ser proporcional à qualidade, isso a gente já falou também. Né? Então, quanto melhor a solução mais curta, solução mais rápida, aquilo que você está buscando, você usa como dica de quanto neurônio pôr, de quanto feromônio pôr. Tá? As formigas reais, elas fazem isso com base na qualidade do alimento, por exemplo. Né? Então, se você chega numa solução boa, mais feromônio. Uma solução que não é tão boa assim, menos feromônio no retorno. Então, algumas características básicas são a colônia de formigas, que vai ser usada então para construir a solução no grafo, né? A regra de transição probabilística, que vai ser responsável por determinar o próximo nó do grafo para qual a formiga vai se mover, a gente já viu isso também, mas nesse caso a gente vai incluir o desejo heurístico, que é o próximo ponto. Então, o desejo heurístico vai influenciar a probabilidade da formiga se mover para um dado nó. Então, as duas coisas vão influenciar, né? Feromônio, desejo heurístico. Nível de feromônio está aqui embaixo. Nível de feromônio de cada aresta que indica quão boa ela é. Então, essas duas coisas aqui é que vão entrar aqui para a regra de transição. E aqui, então, temos o algoritmo de propósito geral. Você vai ter um procedimento, tem aqui o ACO, vai ter um máximo de iterações, como de praxe, né? O máximo você joga aí para que o algoritmo não fique num loop infinito, né? Então, você põe lá um máximo autossuficiente para que uma hora o algoritmo pare, mas que dê tempo dele convergir. E, claro, você pode também colocar como critério de parada o momento em que você vê que está convergindo, né? Todas as formigas estão tomando o mesmo caminho, por exemplo. Né? Passou N iterações, formigas não estão mais tomando outro caminho. Ou estão tomando raramente outro caminho. Você para. N, né, que é o número de formigas, e tal zero. Tal zero, que é o feromônio inicial de cada vetor, de cada aresta. Então, você vai inicializar os tal de J para todas as arestas, e todos são inicializados com o mesmo tal zero, tipicamente. Você pode pôr aleatório? Pode, mas não vejo muita vantagem, porque você acaba enviesando uma aresta em detrimento de outra. A gente não quer isso, né? Então, melhor inicializar com tudo igual. T0, como eu falei, é um valor baixo, um valor pequeno. A princípio, todas as formigas vão ver as arestas com a mesma probabilidade, então não importa esse valor, mas tem que ser um valor que é proporcional, né? Tem que estar de acordo com o valor da atualização que você vai usar de feromônio depois. Não adianta colocar um T0 enorme aí que
aí vai demorar muito para o seu algoritmo começar a funcionar. E um muito pequeno também não vai fazer diferença nenhuma. Pequeno, ok, né? Não pode ser muito grande. Pequeno, até que não teria tanto problema. Mas, né, quanto menor for esse valor, mais rapidamente esses nós que não forem visitados, essas arestas que não forem visitadas vão perder importância. Aí você inicializa o melhor seria o melhor caminho. Então, se você está tentando encontrar menor caminho, você inicia melhor com o infinito. Né? Você vai inicializar com o contrário daquilo que você está buscando. Né? Você coloca, então, cada formiga K numa aresta selecionada aleatoriamente. E enquanto você não chegou no número máximo de iterações, você vai, para cada formiga, construir uma solução aplicando a regra de transição E-1 vezes. E é o quê? A quantidade de nós. Né? Então, você vai andar por todos os nós. Depende do seu problema, claro. Às vezes você só está querendo ir de um nó para outro. Aí você não vai necessariamente ter que passar por todos. Mas você vai ter que andar no máximo por todos. Né? Na pior das hipóteses, você vai ter que andar tudo. Essa, com certeza, não vai ser a melhor solução, mas pode ser uma solução. E aí, então, você vai aplicando a regra probabilística até você construir uma solução. A regra leva em consideração tal e neta, que é a quantidade de feromônio e desejo heurístico. E o E, no caso, quantidade de nós no gráfico, como eu já falei. Terminou de fazer isso com todas as formigas, você vai avaliar o custo de cada solução construída. Tá? Então, você tem que ter lá um valor que vai dizer o quão boa aquela solução é. Ou, pelo menos, poder comparar entre as soluções que você tem. A mesma coisa que a gente já viu com PSO, com algoritmo genético. Né? Você tem uma função de aptidão, vamos dizer assim. Se uma solução melhorada for encontrada, melhor do que a atual melhor, você atualiza o seu melhor. Depois disso, você atualiza as trilhas de feromônios, fazendo a evaporação e colocando feromônio referente às formigas que passaram ali. E aí você aumenta o contador de iterações e fecha o loop aí. Ok? Dúvidas nesse algoritmo? Não? Tudo certo? Bom, então, com relação ao comportamento do ACO, a gente tem a construção de soluções probabilísticas que são influenciadas pelas trilhas de feromônio. Sem atualização dos feromônios nas trilhas no caminho para a fonte de alimento. Então, a gente só faz isso na volta. O caminho de volta é determinístico, quer dizer, você vai pelo caminho que você veio, só que você elimina os loops. Se aconteceu de ter um loop lá, você pode eliminar esse loop. Tá? Você também pode evitar o loop a priori, né? Fazendo o quê? Marcando o nó que já foi visitado e evitando voltar para nó que você já visitou. Seria o caso, né, daquela lista de nós. Eventualmente, você vai ter que ir nesse nó, a menos que você esteja trabalhando, por exemplo, com um gráfico completo. Tem problemas que funcionam como gráfico completo e aí você sempre tem a opção de ir para um nó não visitado até completar o circuito, né? Ou completar a trilha. Daí você tem a avaliação da qualidade das soluções geradas, que é o uso da avaliação para definir a quantidade de feromônio a ser depositada. E você tem algumas vezes a evaporação de feromônios, que não é obrigatória, mas né, costuma ser bem-vinda. Agora vamos ver um exemplo de aplicação do ACO no TSP, no problema do caixeiro viajante. Tá? Que é um dos primeiros problemas no qual o ACO foi aplicado. Então, o problema de encontrar o caminho mais curto do ninho até a fonte é bem parecido com o problema do caixeiro viajante. Vocês já conhecem esse problema, né? Então, ir da origem até o destino é uma coisa, né? Não precisa passar por todos os pontos. O caixeiro viajante precisa passar por todos os pontos e fazer o menor caminho possível para isso. Então, tem uma certa semelhança. Então, o viajante deve encontrar a menor rota pelo qual visitará um dado número de cidades, passando por cada uma delas uma única vez. O objetivo é minimizar o custo, a distância dessa viagem. Então, aqui temos um exemplo, um conjunto de 12 cidades e uma rota mínima que conecta essas 12 cidades. Que poderia ser encontrada, né? A força bruta,
que funciona para poucas cidades, mas fica inviável para muitas, ou poderia ser encontrada com algum algoritmo de otimização, inclusive com o ACO. Tá? Então, o ACO aplicado ao TSP, como eu falei, é uma das primeiras tarefas que foram usadas para avaliar o ACO. Por quê? Porque é um problema de caminho mais curto, para o qual essa metáfora da colônia fica facilmente adaptada, né? É um problema NP difícil, é um problema didático, é um problema que a gente vê ele na graduação de computação, né? Justamente porque é um problema fácil de explicar, né? Fácil de entender, difícil de resolver, mas fácil de entender. E é um problema que já foi muito estudado, né? Um problema que vem de longa data, né? Anterior à computação, né? Então é um problema que é bem conveniente aí para a gente aplicar o ACO, né? Então, no ACO aplicado ao TSP, cada formiga viaja aleatoriamente de uma cidade para outra, mas favorecendo cidades mais próximas. Esse é o desejo heurístico. Isso é uma coisa que é intuitivo para a gente, né? Pô, não convém você ficar indo para uma cidade distante, fazendo longas viagens no TSP. Isso vai levar a uma solução ruim. A gente sabe disso, né? Então, se eu preciso passar por várias cidades, convém que eu vou fazendo um caminho sequencial delas, né? E não ir para mais distante, depois voltar para uma mais próxima, depois ir para uma mais distante de novo. Então, isso faz todo sentido e a gente coloca isso embutido no desejo heurístico. Tá? Então, se você pode ir de qualquer cidade para qualquer cidade, você vai preferir as que estão mais próximas. Quando você vai de uma cidade para outra, a formiga deposita, então, algum feromônio na trilha. E a quantidade de feromônio vai ser inversamente proporcional ao tamanho total da rota. Então, novamente, né, a gente faz aquela coisa. Primeiro faz a rota toda e depois você volta depositando feromônio. Faz o caminho determinístico de volta. Depois que todas as formigas completaram as suas viagens, os elos que pertencem ao maior número de rotas mais curtas vão ter o seu feromônio depositado, né? Como o feromônio evapora com o tempo, os elos de rotas que são mais longas, eventualmente, vão ter muito menos feromônio que das rotas mais curtas. Então, você lembra que uma aresta pode estar participando de várias rotas, né? Então, aquela que participa de mais rotas acaba tendo mais feromônio depositado, principalmente se for rota curta, né? As rotas que são menos reforçadas vão atrair menos formigas na próxima viagem, e você fazendo esse processo várias vezes, é possível você encontrar progressivamente a rota mais curta. Então, você solta lá as formigas, inicialmente elas vão percorrendo a maioria das rotas, com o tempo elas vão fechando numa rota que é a mais curta. Ok? Então, essa é a ideia do problema do caixeiro viajante e das formigas aplicadas a eles. Existe garantia que ela vai encontrar o menor caminho? Não existe. Como em todos os problemas aí dessa natureza de otimização que a gente viu, né? Não existe a garantia. Garantia, né, a gente consegue com força bruta, consegue testando todos os caminhos possíveis. Com otimização a gente não garante, mas nem sempre, né, a gente precisa da melhor solução, né? Então, aqui, por exemplo, a gente teria a melhor solução e a solução que foi encontrada, que de repente não é, né, tão boa quanto essa, mas é suficiente, né, para resolver o nosso problema, né? Então, o modelo, o ACO funciona muito bem nesses casos em que basta uma solução boa, não precisa necessariamente garantia de que é a solução melhor. Então, o objetivo vai ser encontrar a rota mais curta, conectando cidades que cada cidade tem que ser visitada só uma vez. Então, isso já vem da definição. Você pode ser definido com o ACO aplicado ao TSP pode ser definido então como um grafo, né? G igual VE, onde as cidades são os nós V, as conexões entre as arestas entre as cidades são as arestas Z. Sendo a distância euclidiana entre as cidades I e J, tá? D e J, a distância euclidiana, você vai calcular a distância euclidiana assim, né? Imaginando que você tem aí as cidades num plano de 2 dimensões, você vai ter x e y. Você tem lá um mapa, né? Desconsiderando a altitude, você vai ter lá x e y as coordenadas, e você vai calcular a distância euclidiana dessa forma aqui, né? Cada
cada dimensão ao quadrado, somada, e disso tudo você tira a raiz quadrada. Ok? Por que eu preciso disso? Né? Porque a partir da distância euclidiana eu vou calcular o desejo heurístico. Então, para cada formiga, a transição da cidade I para J na iteração T depende de a cidade já foi visitada ou não. Se ela já foi visitada, eu não vou visitar de novo, porque o problema do caixeiro viajante, por definição, não pode repetir cidade. Então, as formigas precisam ter memória para saber as cidades que elas já visitaram. Então, a gente tem J, I de K como a lista de cidades que ainda precisam ser visitadas quando a formiga está na cidade I. A formiga K está na cidade I. Vou até colocar aqui, ó, mais uma correção em tempo real aí, tá? Formiga K na cidade I. Tá claro isso aqui, não ter confusão, né? Demora um pouquinho para salvar aqui. Aí, pronto. Formiga K na cidade I. O inverso da distância D e J entre as cidades, chamado de visibilidade. Então, neta de IJ igual a 1 dividido por distância euclidiana de IJ. Tá? Então, quer dizer, é 1 dividido pela distância euclidiana. Isso é o que vai me dar o desejo heurístico, que nesse caso a gente vai chamar de visibilidade. Então, a gente vai preferir o que está mais perto. E a quantidade de feromônio tal IJ nas arestas conectando as cidades I e J. Então, a nossa equação vai ficar assim. A probabilidade da formiga K e da cidade I para a cidade J vai ser dada por essa regrinha aqui, ó. P de JK é igual a tal de J elevado a alfa vezes neta IJ elevado a beta. Vamos entender melhor isso aqui. Isso é o nível de feromônio da aresta. A gente eleva isso a alfa. E multiplica pelo desejo heurístico, ou pela visibilidade, como vocês preferirem, elevado a beta. Então, isso aqui é o 1 dividido pela distância euclidiana elevado a beta. Quem que é alfa e beta? Alfa e beta são pesos definidos pelo usuário. Então, eu posso falar, eu quero priorizar feromônio. Então, aumento o alfa, diminuo o beta. Não, eu quero priorizar a visibilidade. Aumento o beta, diminuo o alfa. Tá? Se eu estou vendo que os caminhos estão ficando muito compridos, as transições de uma aresta para outra estão sendo de arestas de nós muito distantes, é sinal de que isso aqui está baixo, né? É melhor aumentar isso, aumentar o beta. E vice-versa, né? Se eu estou vendo que ele está escolhendo só nós próximos e isso está limitando o meu algoritmo, não está construindo muitos caminhos, eu posso aumentar um pouco o alfa para dar uma importância maior para o feromônio. Então, um bom equilíbrio dessas duas coisas aqui é fundamental. Tudo isso aqui é dividido pelo somatório disso aqui de todo mundo. Isso é só para ficar, novamente, como eu falei, as probabilidades somarem 1. Né? Tem até aquele truquezinho de implementação, que você nem precisa fazer isso aqui, né? Desde que você gere o seu número sorteado lá entre 0, em vez de ser entre 0 e 1, entre 0 e a soma. A soma disso. Caso você não queira ficar fazendo as divisões. Economiza uma operação, vamos dizer assim. Né? Operação de divisão, que é mais custosa. 0 caso contrário, porque se o nó em questão já foi visitado, né? Se ele está na listinha dos já visitados, aí você... Aqui é a lista dos não visitados, né? Se ele já foi visitado, ele não tem nenhuma chance de ir para lá. Tá? Então, lembra aqui, né? Você tem JK, a lista das cidades que ainda precisam ser visitadas. De início, essa lista está cheia. Conforme você vai visitando a cidade, você vai riscando essas cidades da listinha. Né? Então, quem já está riscado da lista, é 0 a chance de ir lá. Lembrando, né? Tal IJ, nível de feromônio, neta de J, visibilidade, ou desejo heurístico, J e K, a lista. E alfa e beta, os pesos. Quando atravessa uma aresta, a formiga deixa algum feromônio nessa aresta.
A quantidade que ela deixa é a delta tal de IJ. Delta tal KIJ. Formiga K, aresta IJ. De feromônio colocada na aresta IJ pela formiga K. Isso vai depender do quê? Depende, né, da qualidade da solução, né, do valor que você colocou aqui fixo, esse Q é uma constante, que é dividido pela qualidade da solução aqui, da distância, no caso. Isso aqui é o número de nós percorridos, ou o número de quilômetros percorridos, aí no caso do caixeiro viajante, tá? Enfim, a distância. Você vai dividir uma constante pela distância e é isso que você vai colocar, né? Então, com isso a gente sabe que quanto menor for a distância do caminho, mais a gente reforça aquelas arestas que fazem parte do caminho. Quanto mais longo for o caminho, menos a gente reforça as arestas que fazem parte do caminho. Tá? E qual que é o valor, o valor da distância? O valor da distância euclidiana que a gente já calculou, né? Então, o caminho, para eu saber o tamanho do caminho completo, é só ir somando as distâncias euclidianas entre todas as arestas que compõem esse caminho. E isso, então, é feito se aquela aresta faz parte do caminho. TK é o caminho realizado pela formiga na iteração K. Se ele não faz parte do caminho, então você não reforça. É zero o reforço para quem não está no caminho. A formiga só reforça, só põe feromônio por onde ela passa, né? Ela não vai pôr feromônio onde ela não passou. E a gente só sabe o caminho completo quando ela termina. Então, novamente, né? A gente só faz esse depósito na volta, no caminho de volta. Aqui a gente tem a regra de atualização do feromônio. Ela é tal de J, que recebe 1 menos ρ tal de J, aqui é evaporação. Então, aqui é o coeficiente de evaporação. Quanto maior ele for, mais ele vai reduzir esse tal J que estava no momento anterior, né? Mas o delta tal de J, o que é esse delta tal de J sem o K? É o somatório de todos os delta tal K de J. Então, aqui você soma o feromônio que todas as formigas que passaram por ali colocaram. A gente calculou individualmente, né, com essa equação, a gente calcula o que cada formiga colocou. Isso aqui é a soma para aquela aresta de todas as formigas que passaram ali. Então, passou 10 formigas, isso aqui é composto da soma dos 10, das 10, desses 10 TK e J que vão estar aqui. Então, é somatório de K para todos os Ks que passaram por essa aresta. Tá? Ou você pode até fazer o somatório de tudo, né? Mas lembrando que é zero, né? No caso dos nós onde ela não passou. Então, é o somatório de tudo, mas as que não passaram por ali estão contribuindo com nada. Se nenhuma formiga passou na aresta, você não tem isso aqui, né? Isso aqui vai ser zero, mas ainda tem a evaporação. Bom, como vocês viram, tem alguns parâmetros para serem ajustados no ACO. Um deles é quantas formigas. Quanta formiga eu coloco? O número N de formiga é um parâmetro importante desse algoritmo. Muita formiga reforça caminho subótimo, né? O que pode levar à solução ruim. Pouca formiga resulta num comportamento cooperativo insuficiente por conta da taxa de decaimento do feromônio. Então, a sugestão é usar N igual a E. O número de formigas igual ao número de cidades. Tá? Então, isso parece ser um valor bom, porque se você tem um problema simples, poucas cidades, você não precisa de muitas formigas. Por outro lado, se você tem um problema mais complexo, aí você vai pôr mais formigas. Né? Então, a quantidade de formigas é algo complicadinho, porque assim, muito pouca formiga também tem aquela questão, né? Você acaba fazendo com que a primeira solução que você achou vai acabar sendo escolhida, porque essas poucas formigas vão enviesando as próximas iterações. Mas se você tem muita formiga também, um caminho subótimo ele vai ser escolhido ali, né, por ter bastante feromônio naquele momento, ele também vai ser escolhido por muitas formigas e acaba sendo reforçado. Então você tem o risco de levar a caminho subótimo tanto com muita quanto com pouca, né? O número ideal é aquele que vai ser o ponto de equilíbrio. E aí, nesse caso, o número de cidades costuma ser uma boa. Né?
Uma outra coisa que a gente pode colocar são as formigas elitistas. Isso não existe na natureza. E, na verdade, ela é chamada de formiga elitista porque ele pega esse nome, elitismo, emprestado lá do algoritmo genético. Onde também o elitismo é algo que foi, né, colocado artificialmente. O que é uma formiga elitista? Imagina que você tem lá algumas formigas que elas passam reforçando a melhor rota que você achou até o momento. É só para você não ter o risco de perder a melhor rota. Lembra que lá a gente tinha o risco de perder o melhor indivíduo? Né? Então a gente tinha lá um indivíduo que é o melhor que eu achei até agora, mas de repente ele sofre lá com um crossover com as mutações, você perde esse indivíduo. E os descendentes dele não vão ser tão bons quanto eles. E aí você deixa, às vezes, de encontrar melhores soluções a partir daquele indivíduo. Então, a gente lá no algoritmo genético, a gente tem o elitismo que joga esse indivíduo melhor para a próxima geração, clona ele. Aqui a gente tem um reforço artificial da melhor rota até então. Então, assim, é um conjunto de formigas que vai lá e reforça aquela rota que até então é melhor, para não correr o risco daquela rota ser esquecida de vez. Porque pode acontecer do feromônio ir evaporando, né, por acaso, né? Às vezes, aleatoriamente, você não escolhe muito, né? As formigas acabam não escolhendo aquele caminho que até então era o melhor, e o feromônio dele começa a evaporar e ele se perde. Para evitar que isso aconteça, você reforça ele artificialmente com as formigas elitistas. Então, basicamente, você vai adicionar B vezes Q dividido pelo L melhor ao feromônio dessas arestas que pertencem a esse melhor caminho. Quer dizer, o Q é o que você deposita já normalmente quando uma formiga passa, dividido pelo L, né, que é o tamanho daquele caminho. No caso, é o tamanho do melhor caminho, que você está reforçando o melhor caminho, então é o tamanho do melhor caminho. E você multiplica aqui por esse B, porque é a quantidade de formigas, né? Então, quando você multiplica isso, automaticamente você está fazendo um reforço que equivale a B formigas tendo passado ali por aquele nó. Tá? Então, esse é o algoritmo do ACO específico para o TSP. Tá? Então, você vai ter o máximo de iterações, o alfa e o beta, que são aqueles valores de desejo heurístico e de o expoente, né, do desejo heurístico e do nível de feromônio, que a gente precisa balancear, o Rho, que é a taxa de decaimento, o N, que é a quantidade de nós, né, quantidade de formigas, quantidade de nós e quantidade de formigas, né, quantidade de arestas de formigas, o que é aquela constante, aquela constante de quanto que a gente reforça, o tal zero, que é o nível de feromônio inicial, e o B, que é a quantidade de formigas elitistas. E aí, então, você vai inicializar o tal de J, normalmente com o mesmo tal zero, um valor pequeno, né? 1, valor que a gente usou ali no exemplo, por exemplo. Colocar cada formiga K numa cidade selecionada aleatoriamente. Melhor vai ser a rota encontrada, então, desde o início do algoritmo. Você pode considerar o melhor como sendo infinito, a priori, né? Para um valor bem alto. E aí você começa as iterações. Enquanto você não chega no máximo de iterações, você vai para cada formiga fazer uma rota com ela. Aplica a regra de movimentação E-1 vezes para ela percorrer todas as cidades. E aí você escolhe a próxima cidade J com probabilidade PIJK, que é aquelas probabilidades que a gente já calculou lá atrás, né? Que leva em consideração desejo heurístico e o nível de feromônio. Depois que todas as formigas fizeram as suas rotas, você avalia o tamanho da rota construída por cada formiga. Se você achou uma melhor do que você tem até agora, você atualiza o seu melhor. Atualiza a sua melhor rota e atualiza o tamanho da melhor rota. E termina, né? E para cada aresta você vai ter que fazer a atualização de feromônio aqui, usando essa regrinha. É a regra do tal de J, que recebe 1 menos Rho tal de J, quer dizer, evaporação, mais os tal de J de todas as formigas que passaram pela aresta e mais as formigas elitistas, caso seja o melhor, né? Caso aquele caminho seja o melhor. Então aqui você tem que o delta tal de J é o somatório de todas as formigas que passaram por ali. O delta tal de KIJ, ele vai ser QL dividido por K, se pertence ao caminho, ou zero caso contrário. E as formigas elitistas também, né? Q dividido por L melhor, se J
pertence ao melhor caminho, 0 caso ele não pertença ao melhor caminho. Ok? Dúvidas com relação a esse algoritmo? Bom, se não temos dúvidas, aqui os parâmetros que foram usados pelos autores. Então, eles usaram alfa 1, beta 5. Isso quer dizer o quê? Eles estão dando uma maior importância para o desejo heurístico, né? Beta igual a 5. O Rho igual a meio, então a evaporação grande, né? Uma evaporação que deixa metade do feromônio em cada iteração, igual lá os exemplos que a gente fez. N igual a E, número de formigas igual ao número de cidades. Essa é a constante lá de feromônio que é colocado em cada iteração. Então, esse 100 é o que vai ser colocado, mas ele é dividido, né? Lembrando que ele é dividido pelo tamanho aqui da rota, né? Então, é 100 dividido pelo tamanho da rota, e o T0, né? É um valor bem pequeno, é 10 a menos 6. Então, ele inicia o feromônio de todas as arestas com um valor bem baixo. Como eu falei, não pode ser 0, porque vai dar problema lá com as suas divisões, mas 10 a menos 6 é um valor bem pequeno, só para que todos tenham a mesma probabilidade no início, né? Na primeira iteração, toda aresta acaba tendo a mesma probabilidade com relação a feromônio, né? Aí conta só o desejo heurístico no caso. Número de formigas elitistas foi escolhido como 5. Tá? São esses os melhores valores que vocês vão encontrar para o problema que vocês precisam resolver lá no exercício, no trabalho? Não necessariamente, mas são bons pontos iniciais. Depois vocês podem tentar outros valores aqui. Vocês podem mexer no alfa, no beta, no rho, no que vocês quiserem, né? Podem mexer aí para ver se melhora ou se piora o desempenho do algoritmo. Outras melhorias do TSP, tá? Então a gente viu um modelo simples, um modelo de propósito geral e um modelo específico pro TSP. Desculpa. Outras melhorias do ACO, né? Outras melhorias do ACO. Então a gente viu o ACO simples, o ACO de propósito geral, e vimos o ACO específico do TSP, uma das primeiras versões. Mas essa versão ela funciona bem com poucas cidades, mas o desempenho cai quando você tem um grande número de cidades. Essa versão. Os autores eles melhoraram o modelo posteriormente, tá? O próprio Dorigo. Em 90, ele começou, ele apresentou lá a tese dele em 91, 92, lá no começo dos anos 90. Lá em 97 ele já tinha melhorado bastante esse modelo. Então ele publicou lá novamente, né? Aqui está a referência. Aqui está as referências, né? A referência 97 está aqui. Ele já tinha lá um modelo melhor, com mudança nas regras de transição, com regras locais de atualização do trilho de feromônio, com lista restrita de cidade candidata para a próxima visita. Então, esse tipo de coisa fez com que o algoritmo ficasse um pouco melhor. A gente não vai ficar vendo todas essas modificações aqui, porque vai ficar muito complexo, claro. Então, eu só estou deixando, né? Só estou informando aqui para vocês que esse modelinho que a gente acabou de ver é um dos modelos mais simples, mais iniciais. Hoje, se você for aplicar isso num problema que você tem atualmente, do seu interesse, ou do seu próprio projeto de mestrado, doutorado, recomendo daí que você use as versões mais recentes do ACO, né? Que tem essas melhorias, tá? Então, em 97 ele já publicou algumas melhorias e outras foram sendo publicadas tanto pelo Dorigo, quanto pelos colegas dele, quanto por outros autores que foram fazendo o ACO ficar cada vez melhor, tá? Então, inclusive tem alguns surveys aqui, né? O mais recente aqui e conhecido que eu achei foi esse de 2019. Então, 2019 teve
mais aqui um survey publicado, né, com avanços recentes no ACO. Tá? Então, tem ACO de todos os sabores aí, para a maioria, para diversos problemas diferentes e tudo mais. Tá? Então, a gente viu aí um dos primeiros modelos, que já é bastante funcional, que é muito bom, que funciona para uma grande variedade de problemas, mas a gente tem outros que são melhores ainda para problemas mais complexos, tá? Em 96, os testes do Dorigo foram feitos com problemas de até 30 cidades. Relativamente pouco. Depois ele foi, né, testando um pouco para o que a gente consegue fazer hoje, né? Depois ele foi fazendo com mais cidades nesses modelos mais avançados. Aqui alguns exemplos, tá? Aqui é um modelo TSP com 8 cidades e 8 formigas. Isso aqui foi um exercício que eu fiz quando eu estava no meu doutorado. E aí foi dada essa tabela com as distâncias, tá? Das 8 cidades. E aí eu implementei um ACO e ele, logo na segunda iteração, já achou a menor distância, 140. Na primeira ele achou 147, na segunda ele achou 140. E aí não mudou mais. Com 10 iterações eu já parei, porque eu vi que não ia melhorar mais. Tá? Aí eu achei fácil, né? Falei, pô, tá fácil com 8, né? Vamos aumentar, vamos complicar. 70 cidades. Aí ficou um pouco mais difícil. 70 cidades e 70 formigas. Segui lá a recomendação, uma formiga por cidade. Nesse caso, eu acabei achando o menor custo como 694. Aqui, nesse caso, os pontos aqui foram colocados no mapa, né, 2D, e aí você pode calcular a distância euclidiana, né, usando as coordenadas x e y, tá? Então, nesse caso, por isso que está plotado aqui. E ele acabou que ele achou, se você somar todas essas arestas aqui, você vai chegar nesse valor aqui, 694,2988. A iteração de menor custo foi a 104. Então, de todas essas 1000 aqui, na verdade, aqui já achou o melhor. E depois disso ele ficou oscilando, mas não saiu disso. Né? Então aqui tem o problema. A melhor rota que eu encontrei nesse caso. E a gente já consegue ver que não é a melhor possível, né? Porque só de ter esse cruzamento aqui, por exemplo, você já percebe que se em vez de vir aqui e aqui, eu tivesse vindo direto e tivesse passado nesse pontinho aqui a hora que eu vim para cá, acho que já melhora um pouquinho, né? Aqui também tem um cruzamento, né? Então a gente vê que não é a melhor, mas é boa. Né? É uma solução boa, tá? Por que eu não achei a solução ótima? Esse algoritmo que eu usei é o original, de 96, que o Dorigo usou para 30. Eu usei aqui para 70. Então, para 70 já, né, para esses 70 pelo menos, já não está tão fácil assim para o ACO. Ele já não conseguiu, ele encontrou uma boa solução, mas não encontrou a melhor. Talvez se eu tivesse usado versões mais recentes do ACO, com as novas heurísticas e tudo mais, né, pode ser que ele tivesse conseguido um resultado melhor ainda. E lembrando que ele é estocástico, né? Então, só de eu executar de novo, ele já ia achar outra. Né? Essa aqui é uma solução que eu achei com uma execução. Se eu executasse de novo, possivelmente eu ia achar uma solução diferente. Né? Uma solução talvez melhor, talvez pior. Ok? Outras aplicações da CO. A CO não serve só para TSP, não serve só para caixeiro viajante. Ele tem muitas outras aplicações. Dentre elas, roteamento de veículos, roteamento em redes, colorização de gráficos, supersequência mais curta comum, que é aquele negócio de você achar lá 2 strings que aparece como subsequência e tal. Problemas de atribuição quadrática, agendamento em máquina, problema da mochila múltipla, né? Aquele problema de pôr os objetos na mochila, vocês já devem ter visto, um problema bastante comum também. Atribuição de frequência, atribuição de frequência de rede de telefonia, né? Rede de telefonia celular, você precisa, para cada cliente, colocar lá a frequência que ele vai usar, ou mesmo em rede de dados, né, que vai usar, você vai atribuir para cada cliente de uma rede sem fio alguma frequência, isso você pode fazer com a CO, vai encontrar também
as melhores sequências possíveis, ordenamento sequencial, enfim. Esse tipo de problema, derivados desse tipo de problema, são os principais candidatos do ACO. Tá? Candidatos a problemas a serem resolvidos para o ACO. Então, o ACO, basicamente, ele é adequado para problemas que envolvam a busca em grafo. O forte dele é isso, né? Ele é trabalhar com grafo. Principalmente problema que envolve custo mínimo. Achar custo mínimo em grafo é a especialidade dele. Problemas NP, tá? Problema NP é você não vai conseguir resolver mesmo por força bruta, então são fortes candidatos aí a se usar ACO. Serve para problemas de otimização combinatória, tanto estática quanto dinâmica. Estática é aquelas que o problema não muda com o tempo, como é o caso do TSP padrão aí. Agora, você tem problemas de otimização combinatória dinâmica, que é o caso, por exemplo, de rede de computadores, em que você pode estar querendo encontrar a menor rota, levando em consideração tráfego da rede, tráfego aumenta, tráfego diminui, equipamentos falham, então você precisa levar em consideração que de repente um nó que está lá, dali a pouco ele não está mais, porque ele falhou, porque parou a energia, porque acabou a bateria do no-break, ele não conseguiu segurar, enfim. N problemas podem acontecer numa rede de computador que você precisa de um algoritmo que mesmo que ele já achou a melhor rota, se acontecer uma mudança, ele precisa se reprogramar, ele precisa achar uma nova rota. Então, esse é o que a gente chama de problema de otimização dinâmica. Então, de repente, você está lá otimizando e surge um novo nó, surge uma nova aresta, muda peso de aresta, e ele precisa se adaptar. E o ACO faz isso. Ele consegue se adaptar a essas mudanças que vão acontecendo. É bom para problemas distribuídos, tá? Como eu falei, você consegue paralelizar bem esse algoritmo, então ele funciona em arquitetura computacional distribuída, com processamento paralelo, processamento em rede, e com um conjunto de agentes cooperando para encontrar soluções úteis. Para fechar, deixei aqui link de 3 simuladores bastante interessantes. A gente até vai dar uma olhada aqui em cada um deles, tá? Esse aqui primeiro saiu do ar, mas ele ainda se acha lá no archive. E ele é desktop, então eu vou executar ele aqui e vou mostrar aí para vocês. Olha aí. Então esse é um probleminha. Vocês veem que ele colocou o grafo como sendo tudo isso aqui, né? Como uma rede regular, na verdade. E colocou essas formigas caminhando aí, né? Então você tem o vermelho representando a trilha de comida, né? E o verde representando a trilha de voltar para casa. Então aqui a gente tem alimentos e elas achando os alimentos e indo buscar, né? Você pode controlar os parâmetros. A maioria das formigas seguindo a trilha de feromônio mais forte e outras naquele comportamento, né, mais aleatório de forragear. Ó. Então tem algumas aqui já explorando as fontes mais distantes. Se você deixar rodando a longo prazo, eles vão terminando aqui com as fontes mais próximas e vão passando para as fontes mais distantes, tá? Vocês estão vendo o ponteiro aí? Eu tô... Ah, sim, tô vendo daqui que está dando para ver. Então esse é um modelo. Vamos ver os outros aqui. Deixa eu parar o compartilhamento. Que o outro roda no navegador aqui. Então,
Deixa eu abrir uma aba. Esse aqui eu posso colocar. Não, peraí, vocês não estão vendo. Deixa eu compartilhar, né? Então tá aí a aba compartilhada. Esse aqui eu posso colocar algumas cidades aqui. E aí eu coloco em execução e ele coloca as formigas aí para encontrarem a menor distância. Já encontrou uma lá, ó. Ó como ele vai melhorando o caminho. O melhor caminho encontrado. E ali no cantinho ele vai traçando os gráficos, né? Da menor distância encontrada até agora, global e a média. 6 gerações, aqui tem os parâmetros. Feromônio, desejo heurístico, evaporação. Olha que ele usa 2 aqui, né? Os autores lá usam 5, ele usa 2. E a evaporação dele está bem menor, né? Está usando 0,1. Ó, está melhorando. Daqui a pouco ele vai perceber que dá para ir do 2 para o 10 ali, né? Do 13 para o 3. Treze gerações ali, consertou ali onde eu falei, né? 15 gerações, agora parece que já é o ótimo. Tá com cara, né? 17 gerações. 18. 19. Tudo indica que ele não vai melhorar mais aí, né? Vou parar ele aqui. Tem aqui alguns exemplos prontos aqui que a gente pode usar. Alguns mais complexos, né? Ele não zerou o gráfico aqui, né? Na verdade, ele começou aqui, né? Esse aqui era do outro que ele estava rodando. Dá para ver que ele está diminuindo, né? Tá melhorando. E dá para acelerar, né? Se eu quiser ir mais rápido aqui. Então, esse é um simulador. Deixa eu... E tem um último simulador aqui que eu vou mostrar.
Esse também é mais naquele estilo de usar todo o espaço, né, de atributos, não é necessariamente um grafo igual ao segundo. Mas é isso, então. Ó, começando ele de novo. Aqui estão as fontes de alimento e as formigas vindo. Até que a primeira ache e elas vão começar a voltar para o ninho, né? E vão começar a trazer as outras, né? Vão começar a atrair as outras com as suas trilhas de feromônio aí. Bom, vou parar aqui então. Voltando aqui à apresentação. Então aí vocês têm as URLs, né? As 3 URLs desses 3 modelos. Sendo que o primeiro ali, como eu falei, você baixa um executável para Windows. E os outros 2 você pode rodar direto no navegador, né? E para fechar, aqui temos as nossas referências. E é isso então que eu tinha para apresentar sobre o ACO. Aí agora vocês podem trabalhar na implementação dele para o último exercício aí do último trabalho, né? Do PSO a gente já viu e agora vocês já têm aí o conteúdo, né? Os algoritmos necessários para implementar o ACO para resolver aquele exercício do trabalho, tá? Então, vocês podem implementar esse ACO que foi apresentado, não precisa necessariamente implementar as versões mais recentes, e talvez vocês não vão encontrar a solução ótima, mas devem encontrar boas soluções. Se quiser implementar versões mais recentes, versões com mais recursos, tudo bem também, tá? E na semana que vem nós vamos ver o modelo de competição e cooperação entre partículas, tá? Que é um modelo a princípio de aprendizado semi-supervisionado para classificação, aí é outra tarefa, não é otimização igual aqui no ACO. Então, assim, ele também tem a inspiração em animais que disputam território, principalmente formigas, né? Então, usa também a metáfora das formigas, mas é uma tarefa totalmente diferente. E aí, então, a gente vai estar vendo ele na semana que vem. Ele e as suas extensões que servem para diversas tarefas diferentes aí de aprendizado de máquina, tá? Então, vou encerrando aqui.